Olá, meus amigos e amigas, meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, compartilhar um texto da palavra de Deus que está nos Salmos, no livro dos Salmos, o Salmo de número 127, no verso 1 e no verso 2, que diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmãos e amigos, eu vou fazer nesse momento uma breve reflexão sobre esse texto. Esse texto ele foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. Davi havia morrido e Salomão havia assumido o reino. Ele assume o reino, ele se fortalece, ou seja, ele já estava com o seu reino já instituído e fortalecido. E a palavra de Deus diz que Deus era com ele, porque o próprio Senhor Deus o estava engrandecendo. E num determinado momento ele sobe ali a um lugar, a um monte chamado Gibeá, porque ali se encontrava a tenda da congregação. A tenda era um lugar onde ficavam os sacerdotes, onde se ofereciam as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios, ou seja, era o lugar que era prestado um culto a Deus, porque o templo ele ainda não havia sido construído. E ele sobe ali naquele lugar para adorar, para cultuar o Deus de Israel. E quando ele sobe para fazer essa adoração, a Bíblia diz que à noite, quando ele dorme, Deus o visita em sonhos e fala com ele, dizendo que estaria com ele e que ele poderia pedir o que ele quisesse. E ele fala com Deus, ele responde da seguinte forma: Senhor, o que eu posso pedir a ti, a não ser que o Senhor cumpra a palavra que o Senhor deu ao meu pai Davi, que através da descendência de Davi, meu pai, não faltaria um rei, um sucessor a Israel. Então o que eu te peço é isso. E o que eu posso te pedir além disso é que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa cuidar e governar esse teu grande povo. Então Salomão, na verdade, ele pede a Deus que ele possa ali estar cumprindo aquilo que ele tinha dito ao seu pai. E ele pede para que ele pudesse reinar, ele precisaria de sabedoria. Afinal, Salomão ainda era um homem novo, relativamente novo, e tinha ali um grande cargo sobre os seus ombros. Então ele precisava de capacidade, ele precisava de sabedoria. Deus de pronto responde e diz para Salomão: ó Salomão, já que você me pedisse sabedoria e não me pedisse nenhum tipo de bem durável, não pedisse longevidade de vida, não pedisse riquezas, não pedisse a morte dos seus inimigos, saiba que eu vou te acrescentar toda a sabedoria necessária, mas eu vou te dar longevidade e riqueza como não teve a nenhum outro rei sobre a face da terra. E isso, na verdade, se cumpre literalmente na vida do rei Salomão. Quando Salomão ele escreve esse salmo, na verdade ele declara isso. Ele está declarando que o seu sucesso, que as suas vitórias, que tudo aquilo que ele conseguiu, que ele alcançou, foi devido à grandeza e à grandiosidade de Deus para com ele. Ainda que ele foi o homem mais poderoso da sua época, ele humildemente ele reconhece que se não fosse Deus, ele não teria alcançado nada. Mesmo porque no período dos reis era muito comum que os reis vivessem pouco tempo. Os reis, na verdade, eles iam à frente das batalhas. Então, se o rei ele ia à frente de uma batalha, ele poderia morrer na primeira batalha dele. Salomão não, Salomão ele reinou sobre Israel 40 anos. Não foi um período curto, foi um longo período. 40 anos de reinado de um mesmo rei é um período extremamente longo para aquela época. E tudo isso porque ele foi amparado por Deus.
Porque apesar de tudo aquilo que ele herdou de seu pai, ele entendeu que ele precisava da ação e do favor de Deus diretamente para a sua vida. Será que existe diferença nos dias de hoje? Evidentemente que não. Eu vou deixar algo bem claro. Eu não estou querendo dizer que você vai substituir o seu preparo, o seu estudo, a sua busca pelo conhecimento ou pelo preparo naquilo que você faz. Não, de forma nenhuma. Você deve continuar fazendo tudo isso. Mas quando você coloca Deus à frente dos seus projetos, eles caminham de uma forma diferente. E assim tem sido na história da humanidade. A gente vê pessoas que às vezes alcançam muitas coisas do dia para a noite, são tomados de notícias como uma doença incurável, ou aparece na vida deles ali uma tragédia. Então, o imprevisto, ele pode acontecer na vida do homem em qualquer momento. Mas lembre-se que para Deus não há imprevisto, porque ele conhece o hoje, mas ele conhece também o amanhã. Então, era o que Salomão dizia: ó, se o Senhor não edificar a casa, se Deus não for à frente na minha vida e nos meus projetos, tanto na questão espiritual quanto na questão material, em vão trabalham aqueles que edificam. Não adianta tentar fazer de outra forma, que o trabalho vai ser vão. É isso que ele está querendo dizer. Aí ele continua dizendo assim, ó, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As cidades no período de Salomão, ele vive ali aproximadamente 900 anos antes de Cristo. As cidades elas eram muradas, elas tinham que ter muros e portas para se proteger dos inimigos, porque o ataque dos inimigos era constante. E sobre esses muros haviam sentinelas. Então ele dizia o seguinte, ó, se o senhor não guardar a cidade, não vai ser a força do homem que vai guardar. Não adianta o sentinela vigiar se Deus ele não estiver a favor daquela cidade. Aí eu lembro um texto bíblico que diz assim, ó, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então quando Deus ele está à frente da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua vida sentimental, né, dos seus negócios, da sua vida material e principalmente da sua vida espiritual, você pode ter certeza que você nunca vai ser tomada de surpresa, porque ele vai estar pleiteando a tua causa. E Salomão ele continua dizendo assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados assim dá ele o sono. Ou seja, não adianta você se esforçar ao máximo, madrugar e dormir tarde, perder o seu descanso que é precioso, tudo isso, se Deus ele não estiver em concordância com a tua vontade. Mas pelo contrário, se ele estiver em concordância com a sua vontade, se a sua vontade for também a vontade do Deus Todo-Poderoso, ele vai te dar o sono, ou seja, ele vai trazer o descanso à sua vida. E é isso que nós precisamos entender nesse momento. O descanso do homem, ele só é totalmente possível na presença do Senhor. E para encerrar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte, que a única forma, isso eu falo hoje e vou falar até os últimos suspiros da minha vida, a única forma de se alcançar o Todo-Poderoso é através da pessoa de Jesus Cristo. Então, se você hoje, que ainda não aceitou Jesus, se você receber Jesus Cristo como o seu Salvador, como único, verdadeiro e suficiente Salvador, saiba que ele vai ser aquele que vai interceder ao Pai a favor da sua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote eterno, é o único, é o perfeito. O sacerdote é aquele que intercedia a Deus pelo homem. Então Jesus é aquele que vai ao Pai a favor da sua vida. Quando você confessa que ele é o seu Salvador, ele intercede junto do Todo-Poderoso, ele te perdoa, ele te justifica e independente dos teus problemas e do momento que você está vivendo, por mais difícil que seja, ele estará do seu lado. Tome essa decisão se você ainda não aceitou. E se você já é alguém que tem a felicidade, já encontrou a graça de Cristo na sua vida, continue a cada dia
colocando tudo que você faz primeiramente diante de Deus. A palavra diz assim, ó: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos vai ser acrescentado pela parte do Todo-Poderoso. Davi, que é o pai de Salomão, certa vez ele diz o seguinte, quando ele já estava na sua velhice, ele diz assim: sou velho, mas já fui novo, e durante toda a minha vida nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Jesus Cristo é aquele que quer edificar a sua casa, é aquele que quer governar a sua vida. Então, quando Salomão fala, se o Senhor não edificar a casa, é como se eu dissesse nos dias de hoje, se Jesus não edificar a casa, se ele não estiver junto comigo nas minhas edificações, nos meus planos, nos meus projetos, em vão eu edificarei. Tenha plena consciência disso. Ponha a sua vida, confie em Deus e confie em Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor esteja abençoando cada um dos amigos, dos irmãos, das irmãs que estão vendo esse vídeo nesse momento. Que o teu amor seja derramado sobre esses corações e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito Santo, seja a todos nesse momento e para todos sempre. Amém. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo.